Olá, meninas! Tudo bem? Pronto para mais uma aula? Então, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho especial, também igual a da outra semana, tá? Então, vamos falar sobre nossa querida Vitória, nossa cidade, tá certo? E nesse contexto, nós vamos ver o quê? Um pouco de gráficos, tá certo? Então, nós vamos ver o crescimento da população da Vitória de Santo Antão e nós vamos ver os tipos de gráficos e essa leitura de gráficos que é tão importante em nosso dia a dia, tá certo? Vamos lá. Então, alguns dados de nossa cidade que vocês já conhecem, tá certo? Então, para falar de nossa cidade, para falar de alguns dados de nossa cidade, precisamos também dizer quem administra nossa cidade, tá certo? Então, o nosso prefeito, Paulo Roberto Leite de Arruda. E nossa cidade, ela fica a 46 quilômetros da capital pernambucana, que é o Recife, tá certo? Então, ela não fica distante, próximo, tá certo? Então, nossa cidade, ela é a 9ª mais populosa de Pernambuco. Então, é uma cidade que está se desenvolvendo. Por quê? Porque quando a população ela cresce, certo? Mostra também que existe a possibilidade de desenvolvimento. E nossa cidade mostra o desenvolvimento através de indústrias, tá certo? Isso abre portas de trabalho, portas de conhecimento e estudos, tá certo? A área de nossa cidade. Nós temos um território de 335.942 quilômetros quadrados, tá certo? Em uma aula anterior, nós conseguimos transformar essa unidade de medida de quilômetros quadrados para metros quadrados e mostramos que nossa cidade tem um território muito bom, muito proveitoso, né? Então, entre eles, a cidade, a parte de agricultura, a parte rural e parte urbana, tá certo? Nossa população, esse é um número, tá certo, de 2020. Nós estamos no ano de 2021, então logo temos aí os números atualizados, tá certo? Então, na última estatística, tá certo? Na última informação, nossa cidade estava com uma população de 139.583 habitantes, tá certo? Lembrando, esse é um dado de 2020. Estamos no ano de 2021. Esses dados só são fornecidos, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia. Então, em breve, muito em breve, ele vai dar os dados de 2021, tá certo? Nossa densidade demográfica. Professora, o que é densidade demográfica? Eu não sei o que é isso. Já eu vou explicar, tá certo? Nossa densidade demográfica, ela é de 415,5 né? 415,5 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? E a escolarização, nossa escolarização está em 96, mais de 96% das pessoas escolarizadas, tá certo? Isso é um dado positivo, tá certo? Claro que nós cada vez mais podemos melhorar, como assim estamos fazendo em projetos, mas isso é um dado muito positivo. E está aí, ó, nossa cidade vista a partir de um mapa, tá? Continuando, vamos lá. O que é essa visão estatística? O que podemos identificar? Como podemos usar ela em nosso dia a dia? Qual o benefício que ela vai nos trazer? Ela vai nos trazer dados, tá certo?
dados importantíssimos para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, tá certo? Então, e também, através desses dados, procurar meios de cada vez melhorar nossa economia, melhorar nossa educação, melhorar nossa saúde, melhorar em um todo. Então, estamos aqui, a nossa querida matemática, ajudando no desenvolvimento dos países e da educação, tá? Vamos lá. O que é estatística? Estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números, em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados e analisá-los. Olha o que foi que eu disse. Analisar esses dados para melhorar o nosso país, tá certo? E os gráficos? Os gráficos são as representações visuais, as representações que podemos ver sobre esses dados coletados, tá certo? Olha aí, são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação destas, tá certo? Vamos para esses gráficos. Olha aqui os gráficos, tá certo? Nós temos um primeiro gráfico aqui, ó, uma linha, mas essa linha, ela está o quê? Ela está vertical. Como será o nome dela? Esse é conhecido como gráfico de colunas, tá certo? Lembra lá da coluna da tua casa, tá? Então, para formar lá o terracinho de casa ou para segurar o telhado, tá certo? Então, tem que se fazer colunas, certo? Que é uma edificação, né? Vertical que consiga segurar o telhado, tá certo? Então, ela dá força, sustentação, tá certo? Então, essa aí, ó, é a posição, por isso que é chamado de colunas, tá certo? Que são figuras verticais, tá certo? Então, colunas, gráfico de colunas. O próximo gráfico são, ó, parece o quê? Parece a linha do caderno, não é? Então, é um gráfico com uma representação horizontal, tá certo? Ele é chamado de gráfico de barras, tá certo? Gráfico de barras. Então, como é que a gente vai lembrar dele? Uma barrinha de ferro, tá certo? Uma barrinha de madeira, tá? Por quê? Porque ele tem uma espessura, ele é grossinho, tá certo? Parecendo uma barra mesmo, tá? E o próximo? Lembra uma comida bem gostosa. Olha, redondinho, forma circular e ele é dividido em fatias. Lembra? Muito bem. Lembra a pizza? Então, nós temos um gráfico de pizza, tá certo? Nosso próximo gráfico realmente é uma linha, tá certo? Então, esse é o nome dele, esse é muito fácil. Então, nós temos o gráfico de linhas. E para a gente concluir aqui os tipos de gráficos, nós temos esse gráfico aqui, ó, que ele é representado com toda a área pintada. Ó, então nós temos duas informações aqui, ó. Uma informação toda de vermelho e uma informação toda de azul. Então, esse gráfico é conhecido como o gráfico de áreas, tá certo? Então, ó, 5 gráficos e eu vou dar um exemplo usando alguns desses gráficos aí. E quais exemplos a tia vai usar? Quais exemplos a professora vai usar? Com a nossa querida cidade, tá certo? Então, olha aqui, ó, os gráficos da população da nossa Vitória, tá certo? Lembrando, esses dados aqui, ó, foram coletados, ó, de 1991 até 2016. Então, esses gráficos, eles têm um período, tá certo?
de determinado ano até determinado ano. Esse é um dos gráficos mais atualizados, tá certo? Então, esse gráfico, ele é um gráfico com a atualização no decorrer de 15 anos, tá certo? E nesse tempo, né? Depois do ano de 2016, provavelmente o próximo ano será 2021, tá? Então, será o dado de 2017, porque está aí até 2016, então será os dados coletados de 2017, tá certo? Até 2021 ou 2022, tá certo? Então, esses dados aí coletados é do crescimento da população de nossa cidade, tá certo? Eu fiz aí uma comparação e nessa comparação foi a comparação do nosso estado de Pernambuco e da cidade. Então, observe. Então, a população aqui, ó, ela foi crescendo, né? Ela cresceu, diminuiu, cresceu novamente. Então, no decorrer desses anos, em intervalos de anos, tá certo? De 1991 até 2016. Se a gente comparar Pernambuco e a Vitória de Santo Antão, nossa cidade teve um crescimento maior do que a do estado, tá certo? Isso mostra o quê? Que outras pessoas de outras cidades, pessoas do interior migraram, saíram de sua cidade e foram para a Vitória de Santo Antão, buscando oportunidades de estudo, oportunidades de emprego. Aqui se instalaram e abraçaram a cidade como o seu lugar de morada, tá certo? Então, isso mostra o desenvolvimento da cidade. Ela gerou uma oportunidade, tá certo? Uma oportunidade de emprego, tá? Isso era o que aconteceu, há muitos anos com a cidade de São Paulo, tá certo? Muitos nordestinos saíram da cidade, de suas cidades natais, de seu estado natal, de sua região natal e foram para o Sudeste, para São Paulo especificamente, para ter uma oportunidade de trabalho, para dar oportunidade às suas famílias. Ó, olha a história aqui. Então, outro gráfico que eu vou mostrar a vocês. Outra coisa. Esse gráfico aí, ele é um gráfico de quê? De barras, de colunas, de pizza, de linhas ou de área? Ele é em pezinho, ele é um gráfico de colunas, tá certo? Então, olha aqui, nós temos um outro gráfico. E esse gráfico, ele demonstra a densidade, tá certo? Antes de mostrar esse gráfico, depois eu volto para ele. Eu vou explicar a vocês aqui, ó, o que é densidade demográfica, tá? A densidade demográfica, ela é a medida expressa em relação entre a população e a superfície do território. Então, professora, eu ainda não entendi. Ó, vou mostrar aqui um desenho, tá? Ó, imagina um quadrado. Olha aqui um quadrado. E nesse quadrado aqui, ó, é a área, tá? Então, a área, nós conseguimos medi-la como? Através de base e altura. Duas medidas, duas dimensões. Largura e comprimento, tá certo? Então, vamos imaginar esse quadrado aqui como a área de um terreno, tá? Uma área, um quadrado. 1 metro quadrado. Então, 1 e 1 metro quadrado. E dentro desse metro quadrado, eu posso colocar pessoas. Quantas pessoas cabem para cada metro quadrado? Aqui nós podemos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas por metro quadrado. Então, na densidade demográfica, acontece isso. Ele pega a população e divide pelo valor do espaço demográfico, do território daquela cidade, transformando em
densidade demográfica, tá certo? Então, quantas pessoas cabem ali por metro quadrado? Só que como uma cidade é muito grande, ela é dada no sistema de medida em quilômetros quadrados, tá certo? Vamos voltar lá. Então, olha aqui, ó, na densidade. Então, ela é o quê? Ela é a população em habitantes dividida pelo território em quilômetros quadrados. Então, quando eu divido o valor de nossa população vitoriense, tá certo? Pelo território em quilômetros quadrados, nós vamos ter a densidade demográfica, tá certo? Lembrando, se estamos lidando com habitantes e estamos lidando com quilômetros, nossa densidade será em quilômetros, habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Voltando ao nosso gráfico. Então, olha aqui a densidade demográfica, né, representada pelos gráficos. Isso aqui, fazendo uma comparação com Pernambuco e com a nossa Vitória de Santo Antão. Então, a densidade de nossa Vitória fez o quê? Ela aumentou. Se ela aumenta, quer dizer que a população também aumentou. Então, um espaço, certo, que antes cabia-se menos pessoas, se a densidade aumentar, a quantidade de pessoas naquele espaço quadrado também vai aumentar, tá certo? Isso gera o quê? O espaço diminui, tá certo? O espaço diminui, a população aumenta, então aumenta-se também alguns custos, tá certo? Então, espaço aumenta, a população aumenta e o espaço acaba ficando menor. O espaço não diminui, o espaço fica menor, tá certo? Para aquela quantidade de população, tá certo? Fazendo com que a cidade se torne mais cheia. Então, com isso, nós devemos ter uma boa educação. Para quê? Para que nessa cidade nós possamos compartilhar desse espaço que se torna menor da melhor forma, tá certo? Então, com boa educação, boa higiene, cuidado com nossas cidades, cuidado com nossa água, tá certo? Então, são informações que precisamos para cuidar de nós mesmos, cuidar do ambiente em que estamos vivendo, tá certo? Então, passando aqui e por último, se na nossa cidade a população aumenta, também vai aumentar o quê? Custos. Se nossa cidade está aumentando, é porque as pessoas veem oportunidades de trabalho, tá certo? Então, o que significa isso? Eu vou explicar nessa aula, mas em uma outra oportunidade vou te detalhar, vou deixar tudo detalhado, tá certo? Sobre essas informações aí. Será a nossa próxima aula, tá certo? Então, o que causa isso? Se na nossa cidade tem emprego, tem oportunidades, as pessoas vão migrar para ela, vão ter uma oportunidade, uma esperança, tá certo? Isso vai gerar o quê? Aumento de economia. E como é calculada essas informações? Através do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, são valores, tá certo? Arrecadados, né? São os valores da cidade, do crescimento da cidade, e esses valores eles são divididos pela quantidade da população. Olha como esses dados são importantes. Então, um dado, uma informação, juntando com outra, gerando dados que só fazem melhorar a nossa cidade, nosso país. Então, esse PIB, ele é o quê? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, tá certo?
Então, esse dado aí eu peguei de uma informação de 2018, tá certo? Então, olha esse gráfico aí. Lembrando, esse gráfico, ele é de barras? Ele é de colunas? Ele é de pizza? Ele é de linha ou ele é de área? Muito bem para quem disse linha. Olha como ele é fácil de identificar, não é? Então, o que foi que aconteceu aí? O PIB, ou seja, a soma de todos os bens e serviços acumulados aí, ó, em nossa cidade, acumulados de quê? De um ano, tá certo? Ele tá o quê? Ele tá aumentando ou ele tá diminuindo? Muito bem, ele está aumentando. Isso significa que é uma produtividade muito boa, tá certo? Isso é muito positivo para a nossa cidade, tá certo? Então, PIB, ele aumenta, gerando oportunidades de emprego para muitas pessoas. Então, por isso, essa migração, esse aumento populacional, tá certo, gente? Então, que esse PIB e que essa oportunidade de trabalho, que essa oportunidade de escolarização seja para todos, que consiga ser repartida. Não vou dizer igualmente, porque infelizmente não tem como, mas que seja de uma forma proporcional, bem melhor do que de outros anos, tá certo? Então, ficamos por aqui e na próxima aula nós continuamos com esse assunto bem mais detalhado, tá certo? Então, meninos, um beijo para vocês, tá certo? Até nossa próxima aula. Oh, esqueci! Nossa frase do dia! Então, para hoje, sorrisos bobos, uma mente tranquila e um coração cheio de paz. Então, beijo para vocês e até mais!